Bom, quero falar aqui nesse vídeo sobre um atacante renovando o seu contrato com o Cruzeiro. Excelente notícia, ao menos na minha opinião. É um atleta que eu acho que sim, pode ajudar bastante o Cruzeiro no decorrer, quem sabe, dessa temporada. Além disso, sobre alguns nomes sendo especulados e o que vocês acham sobre até aqui alguma dessas alternativas que o Cruzeiro vem especulando no mercado. Quais são, de acordo com o Samuel Venâncio, as posições que o Cruzeiro vai buscar jogadores, não que vai buscar, mas que é o principal foco do Cruzeiro, que até que eu gostei, tá? Acho que é realmente muito próximo daquilo que eu vinha falando aqui com vocês. E também, para terminar, sobre a provável escalação para o jogo de hoje contra o Fortaleza, quem que o Cruzeiro vai mandar a campo, quem que não vai ter, no caso, condições, e principalmente, né, vários jogadores pendurados para essa partida. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo e você continuar recebendo os vídeos novos que nós trazemos 3 aqui por dia, tá? Antes de darmos sequência, tem um recado da Leon para o jogo de hoje do Cruzeiro e que assim, ainda está válida essa promoção de você ter R$25 ao você fazer o seu registro para começar a apostar, no caso aí com odds a partir de 1,30 e no máximo de R$3 a cada real apostado. Excelente cotação aí para esse jogo do Cruzeiro, uma vitória de 1,91, então entra dentro dessa cotação, né, para você apostar com esses R$25, para você conhecer a casa, saber como que aposta e tudo mais, sem precisar fazer um primeiro depósito, só você fazer o seu registro lá pela Leon. Uma vitória do Cruzeiro pagando 1,91 nesse duelo aí às 7 horas. Tem também aí outros jogos no próximo final de semana, contra o São Paulo também, vitória do Cruzeiro pagando 2,21 dentro de casa. Então para você começar, link da Leon aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então eu quero falar aqui primeiramente sobre os jogadores que foram especulados recentemente do Cruzeiro. Até achei interessante aqui o blog da Raposa falando aí, ó, Rodrigo Caio, o Cantígio e o Robert Rojas, que pertence ao River Plate, e o que vocês acham, né, sobre cada um desses nomes, jogadores que no geral são uma das posições principais que o Cruzeiro deve buscar reforços nessa temporada, que seria justamente um zagueiro e um volante, que agora eu comento um pouco mais com vocês. Então assim, o Rodrigo Caio, que não tivemos boas atualizações sobre o jogador, que nesse primeiro momento o Cruzeiro fez uma proposta muito mais de produtividade com um atleta para chegar e ter contrato até o final do ano. Já que ele já tem contrato com o Flamengo até o final do ano, para ele faz mais sentido continuar na equipe, ele só vai aceitar realmente uma proposta de um time que ofereça um contrato maior. E o Cruzeiro não deve fazer isso, ainda mais porque os vencimentos do jogador, de acordo com o Jorge Nicola, é de 700 a 800 mil por mês, ou seja, no melhor dos cenários o Cruzeiro poderia pagar metade disso para o Rodrigo Caio. Além disso, o Cantígio também é uma peça que, na teoria, estava descartado, de acordo com o Samir Carvalho. Não consegui entender se é por questão financeira, se é por questão técnica. Parece que ele foi oferecido ao Cruzeiro, muito mais do que o Cruzeiro ter procurado ele. E o Robert Rojas, que é o jogador do River Plate, paraguaio. A grande questão é a pedida do River Plate também, que é 20 milhões de reais, 4 milhões de euros. Então, muito difícil de pensar nessa possibilidade, tá? Acho, no geral, bons nomes, não acho peças ruins, mas para o Cruzeiro contratar agora, eu vejo que é muito inviável, ainda mais porque ou pega nessa questão física ou pela questão financeira, que ainda é uma questão primordial, né, do elenco do Cruzeiro, e ainda mais nesse primeiro ano de Série A, nesse meio da janela de transferência. Bom, achei interessante também essa matéria aqui do Samuel Venâncio, falando sobre as principais prioridades do Cruzeiro. Créditos também para o blog da Raposa, lá no Twitter, que vai ser assim, ó, um zagueiro, um primeiro volante e um atacante de beirada, que é justamente isso que eu falava para vocês, né? O Cruzeiro precisa de um zagueiro, um volante e um ponta. Não vejo o Cruzeiro especulando ponta, mas é o principal foco do Cruzeiro, na minha opinião, pro ataque. E é isso aí confirmado, então, um zagueiro que o Cruzeiro ainda não tem. O Caicedo possivelmente deve jogar muito mais, o Palácios, o colombiano Palácios, muito mais como lateral direito do que zagueiro, apesar de que ele pode fazer essas duas funções. Primeiro volante, com a saída do Richard e a lesão do Ramiro, não temos um jogador para marcação, então acho sim interessante o Cruzeiro ficar de olho no mercado. Já foi especulado igual o Cantígio, o Jailson, o Flávio, o Bruno Henrique, mas ainda não tivemos grandes avanços nessa história. Zagueiros tem o Zé Ivaldo e o Rodrigo Caio, além do Rojas, que eu já comentei daqui a pouco, agorinha, né, já tinha falado sobre ele. E atacante pela beirada, não sei se o Lucas Crispim, que foi um jogador que eu trouxe no vídeo de hoje mais cedo, chegaria para fazer essa função, ou como meio ofensivo, porque ele pode jogar nas duas. Eu, na minha opinião, iria no mercado em busca de mais um ponta, tá? Do que o Lucas Crispim, que é de meia. Não é que o Cruzeiro, por exemplo, não vai trazer outros jogadores senão esses 3. Por quê?
A expectativa do mercado é que o Cruzeiro contrate 5 opções. Então tá aqui, ó, zagueiro, primeiro volante e ponta. Seria 3, né? Mas se aparecer boas oportunidades de meia, igual o Lucas Crispim, que ainda pode jogar com ponta esquerda, o Cruzeiro deve trazer, tá? Então tem ainda essas outras possibilidades que podem acabar fazendo o Cruzeiro fechar no total 5 reforços nesse meio do ano. A expectativa também, no geral, é que até quando abrir a janela de transferências, o Cruzeiro meio que já tenha boa parte desses reforços encaminhados, assim como foi antes desse início da temporada e no ano passado também, na janela do meio do ano da Série B, quando o Cruzeiro trouxe 9 reforços, mas apesar disso, poucos foram eficazes. Bom, quero falar aqui agora sobre o Rafael Bilu, que deve ter o seu contrato renovado com o Cruzeiro, pelo menos até o final dessa temporada. Informação também do Samuel Venâncio de que, assim, o jogador que ainda se recupera de lesão, não sabe se vai voltar nesse ano ainda, mas o contrato dele, na teoria, já está se encerrando, né? No próximo dia 3 de julho de 2023, então tem um pouco mais aí de 2 semanas esse seu contrato, e o Cruzeiro tem interesse dessa renovação para não ter risco de perder, né, o atleta, até porque fez um bom início de ano. O Rafael Bilu infelizmente teve aquela lesão contra o Santos, e olha que azar, né, justo no primeiro jogo que ele começa como titular, o ponta direita, ponta esquerda de 24 anos, teve essa lesão. Pelo Cruzeiro nesse ano entrou em campo 11 vezes, nos amistosos ele foi bem, marcou gol, deu assistência, mas profissional, principalmente, né, os jogos oficiais, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência, porém vinha jogando bem. Tomara que ele consiga uma recuperação mais rápido possível. Se ele voltasse, por exemplo, em agosto, setembro, com certeza poderia ser muito utilizado, né, com o técnico Pepa para a sequência da temporada, mas a expectativa é de que realmente, assim, ó, no pior dos cenários, seria ou no final dessa temporada, tipo assim, faltando 8, 7 rodadas da Série A, ou somente na temporada de 2024, que é um balde de água fria, né, até mesmo no jogador que vinha tendo essa oportunidade da sua carreira, e assim, ano passado fez uma Série B boa para razoável pelo Criciúma, 21 jogos, 1 gol e uma assistência. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Rafael Bilu? Se, assim, compensa essa renovação de contrato, até porque, se eu não estiver enganado, como ele está lesionado e se lesionou no Cruzeiro, o Cruzeiro é obrigado também a renovar o seu contrato por questão na justiça, né, na carteira de trabalho e tudo mais, que é justo. Mas eu vejo que é muito mais também do Cruzeiro enxergar um potencial no Rafael Bilu e pode ser uma alternativa, tomara, né, que se recupere o mais rápido possível. Para terminar aqui o vídeo, quero falar sobre a provável escalação do Cruzeiro para o jogo de hoje contra o Fortaleza, onde as equipes se enfrentam aí nessa quarta-feira, às 7 horas da noite no Mineirão, com o Cruzeiro não tendo um elenco, por exemplo, muito diferente a escalação, no geral, do que foi, por exemplo, nos últimos duelos. Cruzeiro de desfalques não vai ter nenhum para essa partida, do que já não víamos tê-lo, né, nos últimos jogos, mas tem que ficar de olho em relação a cartões amarelos, até porque os dois zagueiros têm esse risco, né, de levar um terceiro cartão amarelo. Tem também, por exemplo, o Bruno Rodrigues, algumas opções igual o Machado, que você não pode levar cartão, o Neres, que ainda está no banco de reservas, mas o principal foco é na zaga, né, que não pode levar mais um cartão, senão vai estar suspenso para o jogo de domingo contra o São Paulo. Mas deixei aqui, ó, no Globo Esporte a provável escalação: Rafael Cabral no gol, a linha de zaga com o Castan, o Oliveira, na direita o William, na esquerda o Marlon, dupla de volantes o Machado e o Neto Moura. Não entendi mais uma vez o Alisson fora, realmente está difícil de entender, não é uma dupla que eu gosto, o Machado e o Neto Moura é o mesmo que era da Série B, não acho que está certo isso, mas foi muito mais por questões de lesões, né, do Ramiro, do Richard, porém, não ver o Alisson nesse time é difícil demais de explicar. Aí de meia de criação, Matheus Vital, que já está muito melhor fisicamente em relação aos últimos jogos, ponta esquerda o Bruno Rodrigues, na direita o Wesley e lá na frente o Gilberto. No geral, o ataque do Cruzeiro aos poucos vai se encontrando. O Gilberto não está marcando gol, mas deu uma assistência contra o Bahia. Tomara que ele aí consiga marcar contra o Fortaleza. O Wesley fez gol também contra o Fortaleza, ou contra o Bahia, o Bruno Rodrigues também. Então, aos poucos vai se ajeitando, mas a questão do Cruzeiro é muito mais as lesões, né, que prejudicou bastante até aqui, e a má fase de um camisa 9, que com certeza faz toda a diferença. Apesar do Bruno Rodrigues ser uma peça importante, sempre marcando muitos gols, ainda assim sente falta, né, de um jogador, no caso, mais decisivo. Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo. Acho que a única questão que dá para contestar é justamente essa do Alisson, mais uma vez fora do time titular, porque assim, ele tá com a delegação, vinha com algum cansaço naqueles jogos contra o Grêmio na Copa do Brasil, mas agora não faz sentido, na minha opinião, ele ficar fora, sabe? Colocam o Neto Moura ali nessa função, que o quão agrega o Neto Moura nesse esquema hoje em relação, por exemplo, que seria o Alisson, que poderia jogar bem tanto
atacando, quanto defendendo. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários, se você concorda comigo, discorda, quanto que fica esse jogo de hoje. Partida complicada contra o Fortaleza, mas quem sabe o Cruzeiro não ganha, 1-0, diria 1-0 o gol do Gilberto ainda. Eu vou estar bem esperançoso na teoria, o camisa 9 do Cruzeiro. Lembrando que até aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, quase 30 mil ingressos já foram comercializados. A expectativa ali é de 35, no melhor dos cenários, 40 mil torcedores. Esse horário também é terrível, né? Meu Deus, como pode um jogo quarta-feira, 7 horas da noite? Parece que o pessoal da CBF não tem ideia, né? Por exemplo, de escolher horários. Enfim, por que não coloca esse jogo 8 horas, 8 e meia? Quero que você deixe aqui embaixo, então, seu palpite. Quem acertar o placar desse jogo do Cruzeiro, eu vou mandar um salve no vídeo de amanhã, tá bom? Então pode deixar aqui embaixo. Se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Outros links que eu vou deixar aqui, ó, da Leon, no primeiro comentário fixado, para você apostar nessa partida de hoje. Nosso canal de cortes aparecendo aqui na tela. E esse vídeo aqui onde eu falo sobre o Lucas Crispim. Será que ele pode chegar no Cruzeiro? Clica aqui e confira. Valeu, galera.